Hello everyone and welcome! Today we are going to do a revision class, alright? Então nós vamos fazer uma aula de revisão de 2 grammar points do book 1, ok? Então hoje só revisão do livro 1, beleza? Yes? Primeira coisa que nós vamos ver é o nosso relógio, yes? Então um dos conteúdos mais problemáticos, digamos assim, do book 1, que era para nós vermos as horas, yes? Então, lembra que no inglês nós falamos os minutos antes das horas, yes? Então, nós temos aqui o nosso relógio, ok? E nós vamos contar os minutos, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 12 horas, yes? Então, esses são os nossos minutos. E daí nós vamos dividir o relógio em 2 partes, ok? Então, das 12 horas até as 6 horas, nós vamos falar past. Das 6 horas até as 12 horas novamente, nós vamos falar to, ok? Então, basicamente, nós vamos falar das 12 até as 6, os minutos que já se passaram, ok? Então, os minutos que já se passaram desde as 12 horas, alright? E depois das 6 até as 12 de novo, nós vamos contar os minutos que faltam para dar 12 horas de novo, ok? Então, é basicamente isso o jeito que nós contamos os minutos no nosso relógio, ok? Então, das 12 horas até as 6 horas, nós vamos contar os minutos que já passaram, ok? Então, por isso que é past. Então, vamos ver aqui, num desses exemplos que nós temos, 11 e 20. Então, o 20 está aqui, né? São 20 minutos, 5, 10, 15, 20 minutos. Então, o 20 está no past. Então, nós vamos contar os minutos que já se passaram desde as 12 horas. Então, como é que nós falamos 11 e 20 em inglês? Nós vamos falar 20 past a hora, que é 11, ok? Então, em matéria de minutos, se falando de minutos, os das 12 até as 6 é past, das 6 até as 12 novamente é to, ok? Então, é isso. Se nós formos falar 11 e 20, nós vamos falar 20 past 11. Então, o que significa 20 past 11? Significa que já se passaram 20 minutos desde as 11 horas. Ok? Very good. Então, aqui nós não estamos contando o ponteiro das horas em si. Nós estamos contando os ponteiros dos minutos. Os ponteiros não, só tem um. O ponteiro dos minutos, ok? Então, 20 minutos passados das 11 horas. Aqui podia ser 9 horas, aqui podia ser 12 horas, ok? 5 horas, beleza? Então, é os minutos que nós vamos considerar quando nós estamos lendo o relógio dessa maneira, ok? Então, se passaram 20 minutos desde as 11 horas, 20 past 11. Alright? E depois, como é que nós falamos o to, teacher? Porque falar past é o mais simples. Nós apenas contamos os minutos que já se passaram desde a hora que nós estamos falando, a hora que nós estamos nos referindo. Yes? Depois das 6 horas até as 12 de novo, nós vamos contar os minutos que faltam para completar essa hora, ok? Então, por exemplo, aqui 11 e 40, alright? Aqui no livro nós temos que 40 é 22, ok? Então, está escrito aqui 22. Então, o que significa? Faltam 20 minutos para as 12, alright? Faltam 20 minutos para dar essa hora cheia. Então, 20 minutos, falta 20 minutos para as 12 horas, nesse caso, que é 11. Então, 20 to 12, ok? Então, como é que nós falamos 11 e 40? Faltam 20 minutos para as 12 horas, alright? Então,
22, 12, alright? Então, sempre que tiver depois do 30, 35, 40, 45, 50, 55, nós vamos considerar quantos minutos faltam para completar tal hora, ok? Então, 9:50 no exemplo. O 50 aqui do livro é 10, yes? Então, faltam 10 minutos para completar essa hora. Então, 10 to 10, alright? Então, faltam 10 minutos para completar 10 horas, alright? Então, 10 to 9, 10 to 10, ok? Então, não é 10 to 9, faltam 10 minutos para as 10 horas da noite, alright? Então, 10 to 10, ok? Very good. Eu tenho mais alguns exemplos aqui desse lado. Então, nós temos 2:40, 2:40, alright? 40 nós já vamos começar a falar 2, yes? 40 aqui no livro era 20, lembra? Então, nós vamos falar que falta 20 minutos para as 3 horas. Então, 20 to 3, alright? Aqui, 7:30, que daí já é outro caso, porque como é que nós falamos esse 30 aqui? O 30 nós chamamos de half, ok? Então, no livro de vocês tem aqui que o 12 nós chamamos de o'clock, porque ele é hora redonda, yes? Então, aqui, 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, e o 30 é half past, ok? Então, nós vamos chamar o 30 de half. Então, half past 7, ok? Então, quando é 30 minutos, half past, quanto? 7, ok? Já se passaram 30 minutos desde as 7 horas, alright? 5:50, nesse exemplo aqui, nós temos o 50, que é 10. Faltam 10 minutos para completar a hora. Então, 10 to 6. Faltam 10 minutos para as 6 horas. Então, 10 to 6. 10:30. Então, half past 10. Já se passaram 10 minutos desde as 10 horas. Alright? E 6:20, nesse exemplo aqui, são 20. O 20 nós chamamos de past, ok? Então, 20 past 6. Já se passaram 6 minutos, já se passaram 20 minutos desde as 6 horas, alright? Então, aqui no meio nós temos a quarter past, que são 15 minutos, e o quarter to, que são 45 minutos. Esses são as únicas exceções que nós temos, né? Então, nós temos quarter past, half past e quarter to, ok? Então, por exemplo, se eu fosse falar 5:15, então, o 15 nós chamamos de a quarter, yes? Então, se eu for falar 5:15, eu falo a quarter past 5. Já se passaram 15 minutos depois das 5 horas, alright? Very simple, yes? Talvez não seja tão simples, mas agora ficou um pouco mais fácil de entender, yes? Mais ou menos? Ok, good. Bom, então esse é o nosso relógio, yes? Então, em matéria de segundos não, quando nós estamos falando de minutos, nós vamos usar o past e o to, ok? Então, das 12 horas até as 6 horas, nós chamamos de past. Das 6 horas até as 12, de novo, nós chamamos de to. Alright? Então, é isso. Nós precisamos pensar um pouquinho mais antes, yes? Então, não é uma coisa automática. Nós temos que dar uma pensada antes de falar esses horários, ok? Mas com o tempo vocês vão pegando jeito, yes? Com prática. E daí nós vamos conseguindo pegar o jeito desse horário, ok? Desse relógio. Alright? Vamos fazer mais uma revision de
outro grammar point, ok? Então, nós temos aqui na página 120, nós fizemos o relógio na página 117, e na página 120, nós temos mais um grammar point, que era nobody, no one, and nothing, yes? Então, nós temos aquele negócio de double negatives. Vocês lembram o que era uma double negative? A double negative é uma dupla negativa. Duas negativas no inglês, elas se anulam, ok? Então, uma dupla negativa é uma positiva. Então, estaria errado. Yes? Quando você quer falar algo negativo, você não usa duas negativas, porque senão vai estar errado. Yes? Então, por exemplo, instead of saying there isn't anybody in the classroom, então, nós não podemos fazer a dupla negativa de there isn't nobody, yes? Porque nós aprendemos 3 dessas palavras, yes? Somebody, anybody e nobody. Somebody, nós sempre usamos para afirmativas. Então, there is somebody in the room. Tem alguém na sala. Então, isso é uma positiva. Nós não podemos usar somebody para perguntas, ok? O que nós usamos para perguntas, teacher? Nós usamos anybody, ok? O anybody serve para 2 ocasiões, para as perguntas e para as negativas, yes? Então, is there anybody in the classroom? Tem alguém na sala de aula? There isn't anybody in the classroom. Não tem ninguém na sala. Alright? E o nobody, teacher? O nobody só serve para negativas. Então, se eu for falar não tem ninguém na sala, eu posso usar there isn't anybody ou there is nobody. Alright? Very good. O nobody e o somebody só podem ser usados em uma ocasião só. O nobody só pode ser usado em negativas, o somebody só pode ser usado em afirmativas. O anybody pode ser usado em questions e negatives, alright? Porém, nós nunca podemos falar there isn't nobody, porque daí eu vou negar 2 vezes, dupla negativa. Quais são essas duas negativas que eu tenho na frase, teacher? O isn't, yes, o isn't já está na negativa, e o nobody, que ele em si já diz que é negativa. Então, nobody. No, de não, e body de alguém. Yes? Nobody, ninguém. Alright? Então, there isn't nobody é uma dupla negativa e está errado. Então, para eu usar o nobody numa frase, eu teria que falar there is nobody. Alright? E o anybody, teacher? O anybody, mesma coisa. Eu vou ter que usar a negativa porque o anybody, ele não diz em si que ele é uma negativa, ok? Eu posso usar para questions, eu posso usar para negativas também. O anybody, ele tem que ter o isn't, ok? Então, there isn't, que daí já é a minha negativa, anybody, que é o meu neutro, por assim dizer, ok? Então, se eu quiser fazer uma frase negativa com anybody, o meu verbo to be vai ter que estar na negativa, alright? Então, there isn't anybody in the classroom, ok? Tem uma negativa e um neutro, que é o anybody. Para eu usar o nobody, eu não posso colocar isn't. Com o verbo to be na negativa, não pode ser isn't. Então, there is, que ele vai estar na positiva, there is nobody in the classroom. Porque o nobody, ele já é negativo em si. Alright? Então, relembrando, somebody apenas para afirmativas. Yes, there is somebody in the classroom. Tem alguém na sala de aula. Nobody, ele é neutro. Yes? Então, nobody pode ser para questions e para negativas. Alright? Então, is there anybody in the classroom? Uma pergunta. There isn't anybody in the classroom é uma negativa. Porém, se eu quiser construir uma frase na negativa com anybody, o meu verbo to be
vai ter que estar na negativa também. Alright? Então, there isn't anybody in the classroom. Alright? Porque o anybody, ele não expressa negatividade, ele não é negativamente negativo em si, ok? Que nem o nobody. O nobody em si já expressa que ele é negativo. O anybody não. O anybody, ele é neutro. Ele pode ser usado tanto em perguntas quanto em negativas, contanto que o verbo to be esteja na negativa. Alright? Então, there isn't anybody in the classroom. Agora, o nobody é diferente, ok? Então, se eu falar there isn't nobody, vai estar errado. Por quê? O meu verbo to be vai estar na negativa e o meu nobody também já é negativo, alright? Então, eu tenho que tirar o negativo do meu verbo to be. Então, there is e colocar o meu negativo na frase. Então, there is nobody in the classroom, alright? Então, essa é a regra do somebody, anybody e nobody, alright? Não é difícil, é bem simples, na verdade, ok? Então, nesse grammar point da página 120, nós temos aqui, instead of saying there isn't anybody in the classroom, we can say there is nobody in the classroom, ok? As duas vão ter o mesmo significado de negativo, de negação. Não tem ninguém na sala de aula. Só que em vez de falar there isn't anybody in the classroom, nós podemos substituir o anybody por nobody. Daí nós vamos ter que tirar a negativa do verbo to be. Então, there isn't anybody in the classroom pode ser substituído por there is nobody in the classroom. Mesma coisa com anything, ok? Então, nós temos o anything, o something e o nothing, ok? Com anybody, somebody e nobody, nós estávamos falando de pessoas. Com o thing, nothing, something, anything, nós estamos falando de coisas, alright? As mesmas regras se aplicam nessa situação de falar de coisas, de objetos, ok? Então, anything pode ser usado tanto para questions quanto para negatives. Something só para afirmativas. Nothing para negativas only, ok? Apenas negativas, alright? Então, está escrito aqui, instead of saying there isn't anything in the classroom, we can say there is nothing in the classroom, ok? Então, mesma coisa, não podemos usar duplas negativas. O nothing já é negativo por si só, então nós temos que usar there is nothing in the classroom, alright? Com anything, o nosso verbo to be tem que estar negativo, ok? Então, there isn't anything in the classroom. Por quê? Porque o anything, assim como anybody, ele é neutro, ok? Então, essas são as regras. Daí nós temos a dupla negativa, que está escrito aqui, we cannot say there isn't anybody or there isn't nothing, because in English we can't use a double negatives. Two negatives make a sentence positive. Foi o que eu disse, nós não podemos usar duplas negativas no inglês, porque senão duas negativas formam uma positiva. Yes? Daí não vai ter o menor sentido. Então, there isn't anything, no, sorry, there isn't nothing, there isn't nobody, está completamente errado, porque daí nós temos duas negativas. Com nobody e nothing, nós já temos essa negativa na frase. Então, nós não precisamos usar mais nada de negativo, ok? Nós já temos o nothing ou o nobody expressando essa ideia de ser negativo, alright? Então, there is nothing, there is nobody, alright? Very good. Bom, pessoal, então esses foram os 2 grammar points de hoje. Então, nós ficamos com os grammar points, o grammar point, né, porque é só um, da página 120, alright? De anybody, somebody, nobody
Nothing, anything is something, ok? E essas regras, ok? De double negatives e dessas palavras neutras, ok? E também ficamos com o grammar point da página 117, que era o nosso relógio, yes? Então, ficamos com esse relógio da página 117, relembramos ele um pouquinho, alright? E relembramos um pouco das regras de somebody, anybody e somebody, anybody e nobody, alright? Da página 120. So that's it for today. Just a little revision, okay? And thank you very much for watching, and I will see you all in the next lesson. Bye bye!